Olá pessoal, tudo bem? Professor César falando. Bom, estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Vamos combinar que a iluminação não está das melhores, mas não tem jeito. Eu estou tendo que filmar com iluminação boa, iluminação ruim, de qualquer jeito. Vamos lá, mas dá para enxergar, né? Então, estávamos nas técnicas eletroanalíticas, vimos a potenciometria direta, agora vamos falar um pouquinho sobre a potenciometria indireta, tá? Vimos isso tudo, né? Então, vimos considerações sobre a pilha, a equação de Nernst, vimos o que é um potenciômetro, como é que funcionam os eletrodos de referência e indicador, funcionamento do potenciômetro, né? Vimos o que é potenciometria direta, principais aplicações, como é que a gente faz análise qualitativa e quantitativa. E ficou faltando essa última caixinha aqui, né, da potenciometria indireta. Certo? Então agora nós vamos pegar essa caixinha da potenciometria indireta e vamos abrir ela. Beleza? Então aqui, ó, item 9. Potenciometria indireta ou titulação potenciométrica. Muito bem, é isso que a gente vai ver agora, caixinha número 9. E aí, para a gente ver ela direitinho, nós vamos cumprir aqui um passo a passo. Vamos ver se eu trago mais para cá, se melhora a iluminação. Vamos ver se melhora. Gambiarra o tempo todo. Acho que melhorou, né? Sei lá se melhorou, mas tá bom, vai, vocês acompanham. Bom, então, para a gente entender um pouquinho sobre potenciometria, titulação potenciométrica ou potenciometria indireta, nós vamos cumprir esse passo a passo aqui, ó. Vamos ver aqui alguns tipos de titulação potenciométrica. Depois, vamos ver as vantagens sobre a titulação convencional. Depois vamos falar um pouquinho sobre o princípio do método. Depois, e aqui também no princípio do método, vamos falar nas formas de quantificação. Depois vamos falar sobre métodos de determinar o volume equivalente. Em quinto lugar, vamos fazer algumas reflexões sobre qual método usar para encontrar o ponto de equivalência. Quando que eu uso um, quando que eu uso outro método. Depois, quais as diferenças entre potenciometria direta e potenciometria indireta, ou titulação potenciométrica, né? Quando que eu uso uma, quando que eu uso outra, qual que é a diferença entre uma e outra? Essa daqui é super simples, eu faço ela bem rapidinho. A potenciometria indireta dá trabalho, dá um pouco mais de trabalho. Então, por que eu tenho que usar a potenciometria indireta? Em quais situações? É isso que a gente vai refletir no item 6. Depois, item 7, considerações sobre outros tipos de titulação potenciométrica, né? Por que esse item 7 é importante? Porque quando a gente for falar do princípio do método, dos tipos de titulação, a gente vai dar um enfoque na potenciometria, na titulação potenciométrica ácido-base. Mas aí no finalzinho o tio fala das outras, ok? Que o princípio acaba sendo o mesmo. E no meio do caminho nós vamos ver exercícios o tempo todo, beleza? Muito bem. Então vamos lá. Tipos de titulação potenciométrica. Ai caramba, olha lá, ó. Vamos ver. Tipos de titulação potenciométrica. Tá ruim a iluminação. Bom, nós temos titulação ácido-base. Então é igual lá na Quant. Vocês tiveram várias titulações, só que o que vocês tiveram foram as clássicas, né? Então nós temos titulação ácido-base, titulação de precipitação, titulação de complexação e de oxirredução, tá? Então nós temos titulação potenciométrica desses 4 tipos aqui, ó. O tio vai dar um enfoque completo aqui, ó. Nós vamos trabalhar com titulação ácido-base. Aí lá no final o tio fala um pouquinho das outras, que no final das contas acaba sendo muito próximo aí, o discurso é muito parecido, né? Tudo bem? Muito bem. Vantagens sobre a utilização convencional. A titulação convencional, aliás.
Então vamos lá para o item 2. Nossa, tá ruim de ver aí, hein? Nossa, tá ruim mesmo. Item 2. Vantagens sobre a titulação convencional. Pronto, agora deu para ver. Precisava de um banquinho para colocar aqui. Vamos falar aqui, ó. Vamos falar. Eu acho que eu vou colocar o tripézinho aqui em cima do computador. Vamos ver se dá certo. Eita. Nossa Senhora. Acho que melhorou um pouquinho. Vantagens sobre a titulação convencional. Primeira vantagem: maior sensibilidade, pode ser aplicada a soluções bem diluídas. Segunda, pode ser empregada para soluções coloridas ou turvas, pois dispensa o uso de indicadores visuais. Vocês lembram lá na titulação de ácido clorídrico com soda cáustica? A gente usava fenolftaleína, né, para fazer a indicação do fim da reação. Pois é, aqui dispensa o uso de indicadores visuais. O método para determinar o ponto de equivalência é um método instrumental, né? E portanto, se eu dispenso o uso de indicadores visuais, eu posso utilizar essa técnica para fazer titulação de soluções coloridas ou turvas, né? O que, se eu tiver um indicador visual, fica mais complicado. Se bem que dá para fazer diluições, tornar a solução menos colorida para enxergar o indicador, né? Mas é uma vantagem. Muito bem, pode ser aplicada para certas reações que não disponham de indicadores visuais adequados, né? Então, algumas titulações que não tem nenhum indicador visual muito bom, a gente pode utilizar a titulação potenciométrica, e também pode ser utilizada em meio não aquoso, tá? Então essas são algumas das vantagens da titulação potenciométrica em relação à titulação convencional. Item 3, princípio do método. Então vamos lá para a folhinha agora. Por fim, não teve tanto problema aqui, ó. Agora vamos pegar a folhinha. Opa! Tá caindo. Nossa Senhora. Item 3, então. Princípio do método. Gente, é o seguinte, para a gente entender o princípio do método, vamos relembrar lá rapidamente como é que é a volumetria de neutralização que você aprendeu lá em Quant. Vamos lembrar algumas coisas da volumetria de neutralização para fazer um paralelo com a titulação potenciométrica. Tá bom? É isso que a gente vai fazer. Vamos relembrar como é que é o princípio do método da volumetria de neutralização e vamos fazer algumas considerações para entender um pouquinho a titulação potenciométrica. Beleza? Então, claro que eu não vou entrar na matéria de Quant de novo, porque senão a gente, né, não termina o conteúdo. Mas vamos fazer algumas considerações bem gerais aqui para você relembrar algumas coisas para entender titulação potenciométrica. Então, muito bem. No que consistia a volumetria de neutralização, né? Então, eu vou fazer essa explicação utilizando um exemplo. Então, você tinha lá no Erlenmeyer uma solução problema de HCl, certo? E aí você colocou lá, por exemplo, 100 ml de HCl, certo? Muito bem. Para determinar a concentração de HCl, o que é que você faz? Você titula ele com NaOH 0,1 molar, por exemplo, certo?
E existe um indicador visual que você coloca para sinalizar o fim da reação. Esse indicador pode ser a fenolftaleína. Não é isso? Então tá lá, no início a fenolftaleína é transparente, porque o HCl, a fenolftaleína é meio ácido, né? não cora a solução, né? Aí à medida que eu vou abrindo a torneirinha e vou fazendo a titulação, né? Quando eu chego no ponto de equivalência, essa solução fica rosa, né? O que está por trás dessa brincadeira toda? Olha, como é que eu sei que houve a equivalência do que está aqui com o que está aqui, né? Eu sei por meio da reação. Eu sei que o HCl, quando reage com NaOH, ele reage na proporção de 1:1. Professor, como é que você sabe disso? Ó, a reação é de neutralização, não é? Se é neutralização, o H+ vai ser neutralizado pela hidroxila, né? Formando o que você conhece como HOH, ou H2O, né? Não é isso? Então, se eu tenho um hidrogênio na molécula, ele vai ser neutralizado para cada uma hidroxila da outra molécula, né? Lá do meu hidróxido de sódio. Então, 1:1 é a reação. Eu vou formar uma molécula de água e NaCl. Tá? Eu estou escrevendo NaCl assim juntinho, na verdade o Na+ fica em solução e o Cl- também, né? Eles não se juntam formando um precipitado, tá? Mas só para você relembrar, beleza? Muito bem. Qual que é o princípio da volumetria de neutralização? O princípio é o seguinte, eu conheço a estequiometria, ó, é 1:1. 1 mol de HCl é neutralizado por 1 mol de NaOH. Portanto, é válido dizer que o número de mols do meu ácido na minha reação é sempre igual ao número de mols da minha base, né? Ó, esse número é igual a esse. Tudo bem? Aí você aprendeu lá no primeiro ano, no segundo ano do ensino médio, essa relação, essa fórmula aqui, né? A molaridade, concentração molar, é igual ao número de mols dividido pelo volume. Então, é válido dizer que o número de mols é igual à concentração molar vezes o volume. É válido essa forma? Se essa fórmula é válido dizer que, ó, se o número de mols é mV, então o número de mols de ácido é molaridade vezes o volume do ácido é igual a molaridade da base vezes o volume da base. Então essa fórmula é bastante útil, mV igual a mV. Perceba que não é um mV da diluição de soluções, né? É o mV de uma reação de neutralização. São coisas distintas, tá? Então, da onde que sai essa formulinha bem interessante para a gente? Sai disso aqui, ó, essa estequiometria é 1:1. Número de mols é igual ao número de mols. O número de mols de ácido é igual ao número de mols de base que eu uso para neutralizar esse ácido. Portanto, mV igual a mV. Muito bem, essa fórmula só é válida, ela é bastante útil na volumetria de neutralização, mas ela só é válida quando eu tenho ácidos monopróticos reagindo com bases. Porque se eu tenho um diprótico aqui, aí eu já preciso de 2 mols aqui, ó, 2 mols de base com 1 de ácido. E aí o número de mols de ácido vai ser diferente do número de mols de base. Aí essa fórmula ela vai para o espaço. Tudo bem? Então, esta fórmula a gente só usa quando eu tiver um ácido monoprótico reagindo com uma base de uma hidroxila só, né? A titulação bem clássica. Ou não precisa ser uma base com uma hidroxila, pode ser uma base que tenha um par de elétrons que seja que aceite próton, mas que tenha só um, né? Desde que a reação aqui, a equação seja 1:1. Tudo bem? Legal, gente? Estamos relembrando aqui a volumetria de neutralização. Muito bem. Aí, o que acontece, né, gente? Lá na volumetria de neutralização,
você fez o estudo de curva. Vamos colocar aqui com outra cor. Você fez um estudo de curva do pH, né, do pH do meio, em função do volume titulante. Você aprendeu a fazer esses cálculos, né? Então, à medida que eu vou jogando um volume, eu consigo... Então, só que aqui, lá na brincadeira, você fez uma brincadeira de cartas marcadas, né? Você pegava 100 ml de HCl, já de concentração conhecida, 0,1 molar, né? E aí, você jogava NaOH 0,1 molar. Qual é a quantidade que você gasta aqui para neutralizar completamente o HCl? 100 ml. Ó, estamos fazendo um jogo de cartas marcadas. Então, toda vez que eu jogar 100 ml de NaOH 0,1 molar num Erlenmeyer com 100 ml de HCl 0,1 molar, eu vou ter a neutralização completa de um pelo outro. Certo? E aí, você fez esse estudo de curva de titulação e sempre aparecia isso aqui, né? A tal da sigmoide. Certo? Quando o ácido está embaixo e a base em cima, a sigmoide crescia assim. Quando invertia aqui, né? Tava o ácido aqui em cima e a base aqui, aí ela decrescia assim, ó, né? A curva fazia assim. Mas vamos dar enfoque nisso aqui, ó, tá? Só para a gente relembrar o princípio do método. Tá? Vamos pensar no ácido aqui embaixo e a base aqui em cima. Muito bem. E aí, o que acontece, né? Você percebia que essa sigmoide sempre aparecia nas volumetrias, seja ela qual for. Na de precipitação ela aparecia também, na de neutralização, nas outras, né? E o ponto de equivalência, ele estava sempre mais ou menos aqui no meio da curva. Mais ou menos, né? Então, o ponto de equivalência estava sempre aqui, ó, por aqui. Certo? Então, o que você descobriu com o estudo de curvas? Você descobria que na neutralização de um ácido forte com uma base forte, o pH de neutralização dá 7, né? E, por ser um ácido forte e uma base forte, o pescoço de curva era alongado, né? Então, qual que era o princípio por detrás da escolha do indicador ácido-base? Você tinha que escolher um indicador que mudava de cor aqui, ó, em pH 7. E aí você deve ter feito esse estudo, cada indicador muda de cor numa faixa diferente, né? Então tem um indicador que muda aqui, ó, lá perto do 8, o outro perto do 7, o outro indicador perto do 4, o outro indicador mais embaixo, outro indicador mais em cima, né? E para cada indicador você tinha uma reação, né? Esses indicadores coloridos, eles são ácidos fracos que a sua forma protonada tem cor diferente da forma desprotonada. Eu não vou ficar entrando nisso, só estou relembrando rapidamente, mas esse era o princípio, né? E aí, o que acontece? Eu escolho o indicador em função do ponto de equivalência. Para ácido forte, base forte, o ponto de equivalência é em 7. Quem que vira em 7? Qual que é o melhor indicador que vira de cor em 7? É o azul de bromotimol, né? Ah, professor, mas por que escolheu a fenolftaleína? Por conveniência, né? A fenolftaleína é um indicador muito gostoso de enxergar a viragem. Ele é muito fácil de visualizar o fim da reação, né? E ela vira um pouquinho aqui em cima, mas como o pescoço da curva ácido forte, base forte, ele é bem alongado, ele explode muito, né? Isso você já deve ter visto. Tanto faz usar o azul de bromotimol ou a fenolftaleína, os resultados são os mesmos. Na hora que eu jogo a gotinha em excesso, a curva explode e aí ela faz virar de cor a fenolftaleína, que está aqui em cima, faz mudar de cor o azul de bromotimol, que está aqui embaixo, faz mudar de cor um monte de indicador. Então, para esses casos, né, eu tenho uma versatilidade no uso do indicador, certo? Já quando a gente vai fazer o estudo de curva do ácido acético, por exemplo,
Você vai lembrar que o ácido acético vira aqui em 8,5 mais ou menos, 8,7, 8,4, não lembro. Então, qual que é o indicador que vira aqui no 8,5? A fenolftaleína, né? E o pescoço de curva é menor. Então, a versatilidade para o uso do indicador também diminui, né? Estamos relembrando rapidamente, eu não quero entrar muito nisso. Muito bem, gente, olha que legal. Tudo isso aqui são estudos teóricos que a gente faz com cartas marcadas, né? E aí, quando a gente vai para a potenciometria, essa sigmoide aparece de forma experimental. Olha que maluco, porque a gente não faz isso na prática, né? Quando a gente usa a volumetria de neutralização clássica, a gente só estima teoricamente. Por que a gente faz isso? Para escolher um indicador adequado. Então, eu estimo o pescoço da curva do ácido clorídrico com hidróxido de sódio, porque quando eu quero fazer essa titulação, eu tenho que usar o indicador adequado, que pode ser o azul de bromotimol, mas pode ser a fenolftaleína também, porque a curva explode muito, virando a fenolftaleína sem me trazer erro significativo na titulação. Então, eu faço esse estudo todo para indicar qual que é o melhor indicador, certo? Muito bem, quando eu vou para a potenciometria, gente, o meu equipamento, ele está o tempo todo medindo o pH em função do volume titulante, né? Vamos ver? Olha lá que legal. Então, na titulação potenciométrica é o mesmo esquema, olha lá, ó. Vamos lá. Tá aqui um esqueminha. Tá aqui um esqueminha de uma titulação potenciométrica. Olha lá. Então eu tenho uma bureta com soda cáustica. Eu tenho um becker, que tem outro nominho, né? Gubelé. Eu tenho uma plaquinha de agitação com um peixinho aqui dentro, né? O peixinho que é uma barrinha magnética para ficar girando, agitando a solução. Então, na titulação potenciométrica, você não tem agitação com a mão assim. Quem faz a agitação é o peixinho. Por quê? Porque vai ter o potenciômetro aqui, ó, conectado. Eu não posso fazer assim com o eletrodo enfiado lá na minha solução. A minha solução tem que ser agitada por uma barrinha magnética, tá? Então, tá aqui os meus eletrodos de vidro e de referência. Esse daqui é um esqueminha antigo, hoje em dia é só um eletrodo, né? Como nós já vimos. E tá aqui o potenciômetro. Potenciômetro com eletrodo enfiadinho aqui, tá? Muito bem. Aí, como é que é a titulação potenciométrica? É assim, ó. Ó, eu construo uma tabela de volume adicionado de agente titulante em função do pH. Então vamos imaginar, ó, vamos brincar de imaginar. Antes de começar a titulação, olha lá. Ó, enfiei o eletrodo aqui, enfiei a bureta aqui e antes de começar a pingar, ó, aqui eu tenho ácido clorídrico e aqui eu tenho soda cáustica, certo? Enfiei o eletrodo. Beleza. O que é que eu faço? Volume adicionado de soda cáustica, 0 ml. Qual que foi o pH anotado? pH 0. Certo? Ele mediu o pH. Foi o potenciômetro que me deu o pH. Certo? Beleza. Aí o que é que eu faço agora? Eu venho aqui na torneirinha. E abro e deixo cair meio ml. Certo? Meio ml. Deixo o equipamento estabilizar, ele vai me fazer a leitura de pH. Deu leitura 0,1. Fiz a leitura, anotei na tabela, deixo cair mais meio ml, né? Então, faço a leitura. Deu leitura, deixo o equipamento estabilizar, deu leitura 0,1. Deixo um tempo, abro a torneirinha, jogo mais meio ml. Espero o equipamento estabilizar, faço a leitura. Deu leitura 0,2. Aí, espera um tempinho,
abro a torneirinha de novo, derramo mais meio ml, espero um tempinho, faço a leitura do pH. Muito bem, e aí eu vou fazendo isso daí, ó, para muito, né, de meio em meio, pode ser de 0,2 em 0,2, pode ser de 1 em 1, pode ser de 0,1 em 0,1. Professor, não tem uma regra? Depois a gente fala sobre isso, a gente está falando só sobre o princípio do método. E aí, à medida que eu vou adicionando, eu vou anotando o pH, né? E curiosamente, quando eu seleciono essa tabela e ploto no Excel, ou se eu quiser fazer na unha também, né? Aparece isso aqui, gente. A sigmoide aparece. Olha que legal, gente. A sigmoide ela vai aparecer quando eu seleciono a tabela, tá? Só que na volumetria de neutralização eu tinha um indicador visual que eu pingava, que me pegava esse ponto, né? Ali na tabela eu não tenho. Então, como é que eu acho? Essa é a grande pergunta, né? Como é que eu acho o volume de base para injetar nessa fórmula aqui, ó, né? Porque o número de mols de ácido é igual ao número de mols de base, né? A base que vem aqui em cima, eu tenho a concentração, né? O ácido que eu joguei aqui, que é a minha solução problema, eu tenho o volume, mas eu não tenho a molaridade dele, eu quero achar, certo? O volume da minha base, eu vou ter ali, como vocês puderam ver ali com a brincadeira do tio, eu vou ter vários volumes relacionados com vários pHs, né? Aonde está esse volume? Qual que é o volume que eu uso para botar aqui no cálculo? Essa é a pergunta, tá? Então existem vários métodos na volumetria, na potenciometria, na titulação potenciométrica, aliás, para achar esse volume equivalente. Isso é o que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas vamos partir do pressuposto de que eu já sei como é que eu acho esse volume. Então, achando esse volume, eu enfio aqui, acho a concentração do meu ácido, tá? Então, ó, nós temos dois principais métodos para achar esse volume na volumetria na titulação potenciométrica, pelo método das derivadas e pelo método geométrico. Nós vamos ver os dois, mas nós vamos ver isso daqui a pouquinho, tá? Beleza? Tá todo mundo entendendo aqui a brincadeira? Então, olha lá como é que fica. Ó, esse aqui é o princípio do método, gente. Ó, tem uma escalinha de pH, e aí é muito legal, né, gente? Se eu peço para o potenciômetro, ao invés de medir pH aqui na tabelinha, colocar potencial, ele também me dá em potencial. E aí, claro que os valores vão ser diferentes, porque o pH é o potencial correlacionado com a concentração, lá mediado por Nernst, né? Aí você tem a aplicação lá do menos log na concentração de H+, enfim, né? Já é um outro valor. Então, quando eu ploto essa tabela com potencial aqui, os valores são completamente diferentes, mas quando eu seleciono e jogo no Excel também me dá a mesma sigmoide, gente, é muito louco, né? Aquilo que a gente consegue prever em termos teóricos, um instrumento pega também, né? É bem legal de entender isso. Muito bem, então quando eu faço uma titulação onde o ácido está embaixo e a base está em cima, o resultado é esse aqui, né? Quando eu inverto aqui, né? Eu coloco aqui a base e o ácido aqui, ó, o pH de saída ele é alto, né? Porque eu começo com base aqui, aí assim, né? A curvinha fica assim, né? Ela vai caindo. Tudo isso vocês já viram na volumetria de neutralização. Na potenciometria é tudo igual. É tudo igual, gente, na titulação potenciométrica, tá? A diferença da volumetria de neutralização para a potenciometria, para a titulação potenciométrica, é que na volumetria clássica, esse ponto você acha por meio de um indicador visual.
Na titulação potenciométrica, você acha esse ponto por meio das derivadas ou por meio de métodos geométricos, tá? Muito bem, mas aí, achando o ponto é super simples. Olha lá, ó. Por quê? Achando o ponto que me dá o volume equivalente, o que é que eu faço com esse volume equivalente, né? Olha lá, ó. O que é que eu faço com esse volume equivalente? Deve-se colocar o volume equivalente na fórmula MV igual a MV. Professor, dá um exemplo. Olha lá, ó, super simples, ó, vejamos. Ó, probleminha básico, tá? Temos uma amostra, problema de ácido bromídrico. Para saber sua concentração, o químico pegou 200 ml dessa amostra e titulou com solução de 1 mol por litro de NaOH. O resultado da titulação foi, ó, então ele fez o resultado, ele fez a titulação, aí fez do jeito que o tio falou lá, ó, volume em função do pH, né? E foi marcando, jogou 0 ml, anotou o pH de saída, jogou meio ml, anotou o pH, jogou mais meio ml, anotou o pH, jogou mais meio ml, anotou o pH. Aí o que ele fez? Ele plotou o gráfico, saiu a sigmoide. E aí, por uma técnica, ou pelas derivadas, ou por uma técnica geométrica, ele achou esse ponto. Ou seja, ele achou esse volume. E é esse volume que eu vou usar na fórmula de MV. Assim, ó. Quer ver? Vem com o tio. Então, estamos relembrando aqui, gente. Exemplo 1. Olha lá. No meu Erlenmeyer, você tem HBr. Quantos ml? 200 ml. Ou seja, 0,2 litros. Tá? Quem que vem na minha bureta? Não tem Erlenmeyer aqui, né? Agora é o Gobelin, é o Becker. Tá? Tem um potenciômetro aqui e tudo mais. Quem que vem na minha bureta? NaOH, 1 molar. Então eu fiz a titulação potenciométrica, fui anotando, gerou aquela curva lá. E aí eu uso um método para calcular aquele volume, não importa qual é esse método agora, a gente vai ver isso daqui a pouco. O fato é que eu achei o volume. Então, a molaridade da minha solução padrão vezes o volume gasto na minha solução padrão, que nesse caso é a base, vai ser igual à molaridade do meu ácido vezes o volume do meu ácido. A molaridade da minha base eu tenho, que é 1. O volume do meu ácido, da minha base, foi o volume gasto na